porque eu vejo que as coisas passadas, eu vejo isso até baseado na própria Escritura, quando nós vamos para Colossenses 3, Colossenses 2, ele fala que as coisas passadas são sombras de coisas que havia de vir. E aqui é um texto, que aconteceu no momento em que o povo é retirado do Egito, e o Senhor está falando com aquele povo ali, para que aquele povo viesse se arrepender, porque o povo saiu do Egito totalmente contaminado, nós sabemos disso. Eles saíram com os costumes, com as falas, com os trejeitos. Eles saíram amando tanto o Egito, mas amando tanto o Egito, que por um instante eles esqueceram até que o Egito era um cativeiro, Esqueceram que o Egito era um cativeiro, que toda e qualquer dificuldade que se levantava contra a vida deles, logo eles se lembravam novamente do Egito, não é isso? No Egito tínhamos comida, no Egito tínhamos carne, no Egito nós tínhamos cova para sermos enterrados, e aqui nós não temos nada. Então o povo não esqueceu o Egito. Eles estavam já no livramento do Senhor, eles estavam já no caminho que o Senhor havia colocado para alcançar a terra, mas toda e qualquer dificuldade fazia com que voltasse à memória daquele povo o Egito. E o Senhor, vendo isso, ele começa a trabalhar no coração daquele povo, ele começa a usar a vida de Moisés para transmitir tudo quanto o Senhor queria falar para aquele povo. E aqui você vê que é uma proposta de arrependimento, é uma proposta de uma vida nova, é uma proposta de uma vida restaurada, de uma vida vitoriosa, não uma vida de cativeiro, não uma vida de dor, mas uma vida abençoada. Mas você observa que o Senhor, quando Ele propõe a bênção e quando Ele propõe a vida, quando Ele propõe a morte e a maldição, você vê que o Senhor também, Ele propõe regras. Fica muito clara as regras desse texto, sim ou não? Fica muito claro. Então a saída do povo do Egito, ele é um prenúncio daquilo que Cristo faria lá na frente, porque o Egito nós sabemos que simboliza o mundo, não é isso? Moisés, aquele que vai salvar o povo, que vai libertar o povo, tipifica o Senhor, tanto que o Senhor ele aparece, no cordeiro que é sacrificado na Páscoa, então simbolizando a retirada do seu povo desta terra, a retirada do seu povo deste mundo, deste cativeiro, não é isso? Tirando o povo da escravidão para a promessa. Nós aguardamos algo semelhante, sim ou não? Nós aguardamos algo semelhante, mas o Senhor tira o povo totalmente contaminado, e é necessário que aconteça nesse povo um processo de libertação. É necessário que aconteça nesse povo um projeto de restauração. E quando a restauração, ela é diferente da reforma. Se eu compro um Fusca e vou reformar esse Fusca, eu compro um jogo de fundos novos, é o fundo do assoalho, eu compro 4 para-lama novo, eu compro capô novo, Então foi acrescentado peças novas nesse carro. Quando se fala de uma restauração, é restaurar aquilo que é original. E o projeto de Deus original é que eu e você devemos ter comunhão com Ele. É que eu e você devemos sentir a presença dEle, que eu e você devemos ouvir a voz dEle, que eu e você devemos ter intimidade com Ele, porque a Bíblia ela me deixa de forma clara que quando o Senhor criou o homem, Ele falava com Adão, Ele conversava com Adão, Ele dialogava com Adão, e era um compromisso certinho. A palavra fala que toda virada da tarde Ele se aparecia para conversar com quem? Com Adão. Então era natural Deus conversar, com o homem que Ele criou. E claro que isso é natural, porque a palavra fala que Deus nos criou imagem e semelhança dEle. A própria palavra, Cristo vai dizer, que nós vamos pedir e Ele vai dar, nós vamos bater, Ele vai abrir, nós vamos buscar e nós vamos achar, e Ele ainda vai falar mais: vós que sois maus, sabei das coisas boas aos vossos filhos, porque qual filho que lhe pedir um pão, o pai lhe dará uma pedra? Então se vós que sois maus, sabei das coisas boas dos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Então Ele está falando que eu vou clamar, Deus vai responder. Jeremias 33:3 é bem claro quando fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Mas no mesmo tempo que Ele fala no 33:3, clama a mim que eu vou responder, no 29:13 Ele fala: você vai clamar e você vai me achar, quando de todo o coração você me buscar. E o mesmo Deus que fala que eu vou clamar de todo o coração e vou encontrá-lo, é o mesmo Deus que Isaías 42:8 diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. É o mesmo Deus que usa Elias, para ir diante de Acabe, diante do povo, e falar para eles que eles não podiam cochear entre dois pensamentos, que se era o Senhor para servir, mas se é Baal para servir. Mas o Senhor não permitia de maneira nenhuma que eles viessem cochear entre dois pensamentos.
Então, quando Deus tira o povo do Egito, tira o povo do mundo, quando o Senhor nos tirou do mundo, né? Ele nos tirou para que acontecesse na minha e na sua mente uma metanoia, não é isso? Uma transformação radical de pensamento, de comportamento, de conduta, tanto que a palavra chama isso de novo nascimento. A palavra ela vai trazer isso, não é isso? Comparado ali ao remendo de pano novo em pano velho. Se remenda, não é isso? Não se coloca remendo de pano novo em pano velho, e nem se deita vinho novo em odres velho, porque logo o outro vai se romper. Então o Senhor está falando que enquanto a velha criatura predominar, enquanto a velha criatura reinar, nós não vamos conhecer o novo de Deus. E o que é, pastor, o novo de Deus? O novo de Deus é porque agora eu consegui comprar um carro, o novo de Deus é porque agora eu consegui comprar uma casa, o novo de Deus é porque agora eu consegui me casar, o novo de Deus é porque agora eu consegui engravidar. Não, porque tudo isso o ímpio faz. O que é o novo de Deus? O novo de Deus é ser revestido do seu Espírito, é ser revestido da sua graça, é o revestimento do Espírito que nos faz ser nova criatura, é o revestimento do Espírito que muda o nosso temperamento. Tanto que o fruto do Espírito é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é fé, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Há uma transformação tamanha que o mundo pode desabar à sua volta, o mundo pode estar explodindo à sua volta. Como você tem um exemplo claro de Pedro, de Paulo, quando ele está na prisão e ele começa a glorificar, ele começa a engrandecer o nome do Senhor, como o exemplo de Pedro, que vê Tiago sendo decapitado na frente dele e deixa que Pedro morra. No outro dia, não vamos matar Pedro para outro dia, ou seja, mais um espetáculo. E a palavra fala que ele consegue deitar e dormir. Eu não sei se eu vendo alguém perder a cabeça na minha frente, está eu e Itamar preso, eu vejo Itamar perdendo a cabeça na minha frente, e eu sei que amanhã eu vou morrer da mesma maneira. Eu não sei, eu estou sendo sincero, se eu conseguiria deitar minha cabeça e dormir como Pedro dormiu. Você conseguiria? Mas Pedro dormiu. E quem trouxe esse equilíbrio foi o Espírito Santo de Deus. Ele trouxe esse equilíbrio, ele trouxe essa paz, a paz que Estevão sentiu quando estava para morrer. Veja os céus abertos, o Senhor em pé, desce do Pai. Pai, não impute a eles esse pecado. Paz até mesmo na hora da morte, paz que muitos não têm. Arranca a sua cabeça, cai no antidepressivo, busca a ajuda do homem, busca auxílio do homem, luta com a força do braço, entra em desespero, enfraquecem na fé, acha que é o fim de tudo. Então esse equilíbrio está faltando na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Então quando eu trago esses assuntos, eu não quero aqui acusar, eu não quero aqui apontar, lutas todos nós temos. Eu estou passando uma luta que de repente é a pior que já sucedeu na minha vida, em toda a minha vida. Pode ajuntar acidente, pode ajuntar a divisão da igreja de 2012, pode ajuntar tudo que aconteceu na minha vida em todo esse tempo, e essa aqui, as outras são tudo fichinha perto da que eu estou passando. Mas eu vou abandonar Cristo? Eu vou abandonar minha fé? Eu vou recuar? Não vou recuar, porque ninguém pode me salvar, só Cristo. Você já pensou, a gente passa todas essas lutas aqui na terra, todas essas aflições, muitas das vezes pagando um preço alto, né, por pregar o evangelho, por defender a verdade. A luta essa que eu estou passando é por defender a verdade, por não ser parcial aquilo que nega a palavra de Deus. Então um preço alto se pagar, não é isso? E a gente passa uma luta dessa para no final ir para o inferno. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer? Todas as lutas, a palavra fala que muitas são as aflições dos justos, muitas são. A gente passa toda essa luta, toda essa aflição, para no final ainda ir para o inferno sofrer eternamente. Não é isso que o Senhor quer. E por isso que o Senhor coloca a sua palavra, por isso que o Senhor coloca os seus ensinamentos, para que nesse ensinamento a gente venha apoiar a nossa fé, para que na sua palavra seja apoiada a nossa fé. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no pasto, ainda que a terra trema, ainda que os montes se lancem ao mar, todavia nós devemos nos alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Onde o salmista já dizia: levo meus olhos para o monte de onde me virá o seu socorro vem do Senhor. O seu socorro não vem do pastor Elvis, o seu socorro não vem do diácono, não vem do obreiro, o seu socorro não vem do teu marido, da tua esposa, do teu filho e da tua filha. O seu socorro não vem de Bolsonaro nem de governante nenhum. O seu socorro não vem do dinheiro do teu bolso, não vem da força do seu trabalho. O seu socorro vem do Senhor. Então se tem alguém que você tem que estar ajustado em tudo, é o Senhor. E para andar ajustado diante do Senhor, é andar ajustado com a sua palavra, e ser fiel a ela, custe o que custar, e doa quem doer.
Então eu não posso de maneira nenhuma compreender ou aceitar que nós venhamos olhar para a palavra e não entender que ela é cheia de regras. Eu não posso olhar para a palavra e tentar não compreender que ela é cheia de ordenanças, tanto no Velho quanto que no Novo. Eu estou trazendo um exemplo do Velho para ilustrar aquilo que eu entendo que o Senhor quer mostrar no Novo. Eu entendo que o Deus que apresentou para o povo que saiu do Egito, Deus apresentou a salvação para eles, Deus apresentou algo novo, Deus apresentou um caminho, Deus apresentou uma terra, tá? E na quantidade de pessoas que saíram, milhares de pessoas, dos que saíram, sem falar aqueles que foram gerados nesse período de 40 anos, eu estou falando dos que saíram, a palavra é bem clara, que somente 2 herdaram a promessa. Significa que somente 2 dos que saíram da terra, tá? Do que se manteram vivos, somente 2 se manteram dentro daquilo que o Senhor ordenou, dentro daquilo que o Senhor ensinou. E à medida que o povo, vai habitando as cidades, à medida que o Senhor vai cumprindo a sua promessa na vida desse povo, você vê que o povo começa a se desviar também do mandamento. O povo começa a se desviar da palavra, o que culmina em dores para si próprio, em que culmina em reinos destruídos, em que culmina em prisões, em cativeiros, em que culmina em pragas, em uma série de destruição. E o Senhor está sempre falando para o povo o tipo de tamanha destruição. É porque o povo se desviou da sua palavra, é porque o povo se desviou do seu mandamento. E existe essa resistência hoje, que é Velho Testamento, que é Novo Testamento. Mas quando eu reporto a minha mente para o capítulo de Timóteo, principalmente o capítulo de Timóteo 2, 2 Timóteo 3,16, ele fala que toda a palavra é divinamente inspirada para ensinar, corrigir, redarguir e exortar. Então sim, podemos pegar toda a Escritura e usar ela como exemplo. Exemplo claro esse que Paulo, quando ele vai falar com o povo de Corinto, e vai exortar o povo de Corinto, Paulo usa basicamente o exemplo que eu estou usando para os irmãos. Paulo fala: nossos pais comeram do maná no deserto, nossos pais comeram da comida espiritual, beberam da bebida espiritual, a bebida, a água que saía da rocha, a rocha era Cristo. Então aquela rocha simbolizava Cristo. E Paulo fala: e nem por isso nossos pais entraram na promessa. Nem por isso nossos pais receberam a bênção. Mas por que Paulo está falando isso para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto criou suas próprias regras. Porque a igreja de Corinto seguia segundo a sua própria razão. Porque a igreja de Corinto seguia segundo o seu próprio entendimento. Porque a igreja de Corinto havia perdido totalmente o temor. Perdido totalmente o temor. Fazendo o que é abominável aos olhos do Senhor, mas o Senhor sempre cheio de misericórdia. O Senhor sempre cheio de amor. Ele exorta o povo de Corinto, sim, mas ele exorta o povo de Corinto, chamando o povo de Corinto a um arrependimento. Mas a igreja de Corinto não tinha comunhão, era uma igreja que tinha contenda. Não se partia o pão um com o outro, não ajudavam um ao outro. A igreja de Corinto era uma igreja que os filhos se relacionavam com as mulheres de seus pais. Os pais se relacionavam com as mulheres de seus filhos. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de usos e costumes que não glorificava o nome do Senhor. E o Senhor visita aquela igreja através de Paulo, E quando Paulo vai confrontando os erros dessa igreja, Paulo vai dizer assim: olha, vocês têm que entender uma coisa, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque o povo se converteu, carregava o nome de Jesus, carregava as Escrituras, o povo adorava dentro da igreja, o povo fazia até a Santa Comunhão dentro da igreja. Porém o povo, este povo aqui, não era nova criatura, permaneceu com o mesmo pensamento, o povo permaneceu com o mesmo comportamento, o povo permaneceu com a mesma perversidade, o povo permaneceu com o mesmo pensamento mundano, carnal, E então o Senhor está exortando através de Paulo: não, se é nova criatura, se está em Cristo, é nova criatura, é novo pensamento, é nova forma de falar, é nova forma de agir, é nova forma de se vestir. Tem que ser justo, tem que ser correto, tem que amar o próximo, tem que esperar um pelos outros, tem que dividir, tem que repartir, tem que compartilhar, não pode porfiar, não pode falar mal, tem que chorar junto, tem que sorrir junto, tem que ser um corpo só, um só espírito, porque vocês servem a um só
Senhor, é um só batismo, tem que ter o mesmo pensamento, tem que ter uma mesma regra de fé. Então Paulo está chamando a atenção naquela igreja de que se eles realmente tivessem se convertido, eles teriam que ser nova criatura. Se Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo é nova criatura, é porque aquele povo não era. E o que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto é que o Senhor está fazendo através de Moisés diante do povo. O Senhor está vendo o comportamento, o Senhor está vendo a atitude, o Senhor está vendo que o povo saiu do Egito, mas continuaram sendo egípcios, sem ser egípcios. Porque as pessoas saem do mundo, vêm para a igreja, continuam sendo mundanas, mas do mundo elas nunca foram, porque elas vieram de Deus. Elas não vieram de Satanás, elas são imagem e semelhança de Deus, não do diabo. Então as pessoas se esquecem que vieram de Deus. Mas ao mudar a sua característica, por causa da semente do pecado, elas acabam, não é isso, se parecendo com Satanás. Aí o Senhor vem para ver uma transformação. O que o Senhor fala lá para os fariseus em João 8? Ele fala que vós tendes por pai ao diabo, porque eles falavam que tinha por pai quem? Abraão. Ele fala, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Vocês fariam a obra de Abraão. Ou seja, vocês andariam como Abraão, vocês falariam como Abraão, vocês teriam a fé de Abraão, mas a conduta de vocês não tem nada a ver com Abraão. A conduta de você, é isso que Jesus quis dizer, a conduta de vocês lembra mais outra pessoa. A conduta de vocês lembra mais Satanás, o que me faz ver que vocês têm por pai ao diabo. E por que falou que eles tinham por pai ao diabo? Porque fala assim, porque o diabo foi homicida desde o início, porque o diabo não se firmou na verdade. Ele não fala que o diabo não conheceu a verdade, porque lá em Tiago fala que o diabo conhece, crê e estremece. Ele fala que o diabo não se firmou na verdade. E quando fala mentira, fala daquilo que era próprio, lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então olha só, presta bem atenção no que o Senhor está falando para aqueles homens que se intitulavam servos de Deus. Aqueles homens que se vestiam como servos de Deus, aquele homem que tinha a Torá na ponta da sua língua, aquele homem que devia pegar a Torá e citar ela, todo o Pentateuco, toda a lei, tudo de forma perfeita, aqueles homens que deviam ter uma destreza para ensinar fora do comum. O Senhor está falando para aqueles homens que muitos de nós olharíamos como homens de Deus, falando, vós tendes por pai ao diabo. Então eu não posso olhar para esse contexto e ignorá-lo. O que me determina a ser filho de Deus, e o que me determina a ser filho de Satanás, segundo a Escritura me mostra, e me corrija se eu estiver errado, é as minhas atitudes. Sim ou não? É as minhas atitudes. E é bem claro quando nós vamos para o capítulo 12, tá, de Hebreus, ele vai falar que qual o pai que o filho não corrija, porque o pai corrige, eu sou do filho que ama. Se aceita a correção, sois filhos. Mas se não aceita a correção, não sois filhos, senão bastardos. Esse que o Senhor rejeitou por filho, porque ele não aceitou a correção, vai ser adotado por quem? Por quem? Satanás vai fazer as obras do diabo. Mas aquele que aceitou a correção, aquele que aceita a repreensão, Romanos 8 vai dizer no versículo 14 em diante, que esse não receberá o espírito de escravidão para viver outra vez no pecado, mas ele vai receber o espírito de adoção. Então, quando você obedece à repreensão, quando você obedece à palavra, alguém te adota. Quem? Quem? O Senhor. O Senhor te adota como filho. E se sois filhos, logo sois herdeiros e co-herdeiros das bênçãos de Deus. As bênçãos que o Senhor alcançou para mim e para você na cruz do Calvário, a Bíblia diz que vamos ser herdeiros dela através da adoção. Mas a adoção vem através da repreensão. Uma vez aceitando a repreensão, ele te toma por filho. Então, com esse cuidado de haver uma mudança, de haver uma transformação, o Senhor se revela para o povo do Egito. E ele fala para esse povo: será que sobrevindo de todas estas coisas a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares dela entre as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, ou seja, Deus vai te libertar.
Deus vai fazer você sair do seu cativeiro. Se você e sua família entender que eu tenho apresentado a bênção e a maldição para você, eu tenho apresentado. Não porque Deus quer que você seja maldito, mas Ele coloca a bênção quando você ouve, a bênção quando você se rende, mas a maldição quando você endurece o coração. A bênção está na obediência, a maldição está na desobediência. E Ele fala: se você se render de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, eu te libertarei deste cativeiro. E quantos cativeiros existem, irmãos? Não são poucos, são muitos. Só que tais cativeiros hoje na vida do crente, ele tem ela como coisa normal, aonde não é. O povo do Egito achava o Egito normal, mas não era, era uma prisão, e o Senhor foi lá e libertou. Mas adiantando um pouco mais, indo no versículo 11, para não perdermos aqui muito tempo, você conhece bem o contexto, ele fala: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e nem tampouco está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós dos céus, que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos, nem tampouco está além do mar, para que diz: quem passará por nós além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos, porque estas palavras estão muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Queridos, o tempo todo estamos falando da palavra de Deus, sim ou não? Ela não está além do céu. O Senhor está dizendo que ela não é algo impossível, ela não é algo inacessível. Quando a pessoa fala assim: eu não consigo compreender a Bíblia, eu não leio porque eu não entendo nada, então nem perco meu tempo para ler. Quando eu começo a ler, embaralha tudo, não dá para ler. Queridos, Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou para você examinar a Escritura, é porque Ele te dará a compreensão, Ele te dará o entendimento. Se Ele fala para você buscar, meditar nela de dia e de noite, porque não é algo impossível. Ele mesmo fala que a sua palavra é espírito e vida, mas muitas das vezes é mais fácil nós acreditarmos no diabo, é mais fácil acreditarmos em Satanás, é mais fácil acreditar naquilo que ele lança na nossa mente do que acreditar no Senhor. O diabo está falando: você não consegue, você não entende, a Bíblia é difícil, e pior, ele coloca na nossa cabeça que vamos ser salvos sem ler, vamos ser salvos sem examinar. Mas o Senhor está falando: não, a unção que do céu recebeste permanece em vós, e ela vos ensinará todas as coisas. O Senhor fala: se você se converteu, eu derramo o Espírito, te dou entendimento da minha palavra. Ele fala: bate, ele fala: insiste, ele fala: busca, ele fala: persevera, eu vou te dar entendimento. Mas a gente despreza tudo que o Senhor fala acerca do entendimento da sua palavra. A gente fica com o que o diabo fala. Não, você não consegue, a gente larga a Bíblia de lado. A gente não consegue ler a Bíblia, mas consegue ler vários livros. A gente não consegue ler a Bíblia, mas consegue fazer preparatório para concurso, consegue fazer faculdade. A gente consegue sair 5 da manhã para ir trabalhar, consegue sair 3 da manhã para ir trabalhar, consegue passar a noite na rua. A gente consegue sentar com amigos e conversar. Olha, eu não consigo orar, eu não consigo buscar. Se você não conseguisse, Deus não mandava você fazer. É uma mentira do diabo. O diabo sabe se você orar, aleluia, a oração do justo pode ter seus efeitos. O diabo sabe se você chorar, o seu clamor, a sua súplica vai chegar perante o Senhor. O diabo sabe disso, mas a igreja vai dando ouvidos a Satanás, e quanto menos a igreja ora, quanto menos a igreja lê a Bíblia, quanto menos a igreja vai se distanciando, e vai se distanciando, e vai distanciando, cada dia mais fria, cada dia mais distante. E toda a palavra que Deus traz para resgatar, toda a palavra que Deus traz para acordar, toda a palavra que Deus traz para avivar, soa como uma afronta, soa como algo ruim. Como o povo era repreendido e não aceitava a repreensão, e chega um momento que o Senhor, ele tem que dar um basta nisso. Ele tem que colocar: a decisão é sua. Eu vim para te libertar do Egito, eu vim para te tirar do cativeiro, eu vim para te conduzir à terra, mas a decisão é sua. Eu proponho isso aqui para você. E quantos ficaram pelo caminho? Foi a maioria ou a minoria? Porque não aceitaram. Amor puro isso aqui, misericórdia pura isso aqui, mas não aceitaram. Por quê? Porque a vida ela é feita de escolhas, e Deus, ele respeita isso. Ele pode sofrer, mas ele respeita. Eu sempre trago um exemplo aqui. Você cria um filho, para esse filho se formar, para esse filho se casar, para esse filho ser alguém na vida, para esse filho ser um servo do Senhor. Você cria na igreja, ele aprende um instrumento, não é isso? Ele te ensina na escola bíblica dominical. Tu olha teu filho, a projeção lá na frente, tu vê: pô, meu filho casado, meu filho me dando neto, meu filho na presença do Senhor, meu filho pregando a palavra. É o que você pensa, sim ou não? Aí quando faz 18 anos de idade: pai, ó, até aqui eu obedeci o Senhor, até aqui eu fui para a igreja, eu fiz tudo que o Senhor queria, mas agora quero dizer para o Senhor e para minha mãe que eu estou saindo de casa, você é traficante. O pai arranca o cabelo, entra em desespero, quebra o
o pau com o filho, quebra até uma jipa nele, desespero, né? Aquela coisa, quer trancar a porta, quer fazer tudo, mas ele tem 18 anos. Na maioria das vezes, o que acontece? O filho vai, sim ou não? Sim. O pai entra em desespero? Entra. O pai sofre? Sofre. E por que o pai entra em desespero? Sofre. Porque o pai sabe que aquele caminho é caminho de... O pai vai sofrer, o pai vai chorar, mas vai chegar um dia que o telefone vai tocar, ele vai receber a notícia: o teu filho foi assassinado. Mas se ele é pai, por que ele fez alguma coisa? Por que não amarrou o filho? Por que não pegou o filho? Por que não trouxe? Porque nada disso adiantaria. Ele é dono de si, ele fez a maioridade. Assim Deus faz com o seu povo, assim Deus faz com a sua igreja, assim Deus fez com esses homens, com essas mulheres. Tirou do Egito, tirou do cativeiro e falou: olha, essas regras aqui, se seguir é bênção, essas regras aqui, se seguir é maldição. Eu não posso obrigar você a seguir a bênção e não posso obrigar você a seguir a maldição. Amém, irmãos? Aqui, ó. Essas regras é bênção, essas regras é maldição. Não posso colocar uma faca no pescoço, uma corda, e obrigar vocês a fazer. Mas uma coisa eu posso fazer, eu posso aconselhar vocês. E o meu conselho é: escolhe, pois, a bênção, para que viva tu e a tua descendência. Deus apresentou dois caminhos. Deus apresentou dois caminhos para o povo do Egito, sim ou não? Temos dois caminhos diante de nós hoje, sim ou não? O povo foi liberto do Egito, mas não tinha alcançado a promessa ainda. Nós fomos libertos do mundo, mas quantos aqui alcançaram a promessa? Nenhum de nós alcançamos. E para alcançarmos essa promessa, que é a salvação eterna, que é a redenção em Cristo, que é o corpo glorificado, que é viver eternamente com o Pai, é necessário que tais regras sejam seguidas. Agora está diante de mim, ela está diante de você. E o Senhor, nesta tarde, nessa escola bíblica dominical, Ele quer que o temor nasça em seu coração. E Ele está falando para você: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e para que viva a sua descendência. Nós saímos sim de um cativeiro, mas não herdamos ainda a promessa. Nem eu nem você ouvimos ainda 20 benditos de meu Pai. Nem eu nem você ainda recebemos a coroa da vida. Nem eu nem você ainda tivemos um corpo glorificado. Poucos de nós aqui já ouviu a voz de Deus. Poucos de nós aqui sentiu a presença de Deus. Poucos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Poucos tiveram a metanoia, a transformação de mente, de comportamento. Poucos de nós. E nós não podemos andar na igreja, caminhar como se nós somos nova criatura, quando ainda amamos o mundo, quando ainda compactuamos com o erro, quando ainda achamos que pode haver, não é isso, um meio termo entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, quando a palavra diz: sede santos, porque é santo aquele que vos chamou. Então o mesmo cenário que aconteceu na época do Egito, ele acontece hoje para mim e para você. Estou dando uma aula em cima do Velho Testamento, mas ao mesmo tempo estou fazendo um paralelo com Paulo, falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja terrível, era uma igreja arredia, era uma igreja afundada em pecados. E Paulo, exatamente falando para a igreja de Corinto, deixa a passagem aqui, falando: nossos pais comeram maná, nossos pais, não é isso, beberam da água espiritual, e nossos pais não foram salvos, não herdaram a promessa. Então Paulo está chamando a atenção daqueles homens, seguinte, que a mesma regra que Deus colocou lá, de escolher a vida, Ele está colocando hoje. E há um endurecimento no coração daquele povo, onde a grande maioria perde a sua salvação. Há um endurecimento nos dias de hoje, onde a grande maioria também perderá a sua salvação. Porque eu entendo a Bíblia como regra de fé, e falo para você, por entender ela como regra de fé, por ter ela como a minha regra absoluta de fé, e até morrer por ela. Eu estou passando de repente a maior luta que eu já passei em toda a minha vida, mas é por defender isso aqui, por acreditar que isso aqui vai me salvar. E ainda, querido, que sejamos levados à morte, o que importa é depois da morte alcançar a vida eterna. E a vida eterna não vai vir por livro escrito por homem nenhum, não vai vir por revistinha, não vai vir por nenhum pregador de mídia. A salvação, ela vem quando você crê em Jesus Cristo e segue a tua palavra. Palavra essa que está sendo esquecida. Se você tem mais de 20 anos de igreja, compara o que era a igreja 20 anos atrás e compara o que é a igreja hoje.
Você compara o que era 30 anos atrás, há 25 anos atrás, você compara o que é hoje. Eu tenho vergonha de chamar as instituições de hoje de igreja. Eu tenho vergonha, porque em nada elas se parecem com a igreja. E se você quer trazer a igreja para a oração, se você quer trazer a igreja para a leitura da palavra, para a vida de jejum, de consagração, não é isso? Você ainda é malquisto. Então, ele está propondo aqui, olha, de forma clara, porque este mandamento, ele está perto de você. Vou trazer para o dia de hoje. Você tem uma Bíblia na sua casa. Você tem uma Bíblia na cabeceira da tua cama. Ah, você não lê, você não medita. Você tem escola bíblica que fala da palavra. Você tem mensagens que confrontam o seu erro. Você tem mensagens que confrontam o seu pensamento. Você tem mensagens que confrontam as suas atitudes. Você tem mensagens que falam que homens no passado sofreram tanto quanto você está sofrendo hoje. E muitos sofreram muito pior do que você está sofrendo. E não abandonaram Cristo. E não abandonaram o Senhor. Você acha que foi fácil para Ló ver a sua esposa ser transformada numa estátua de sal? Não deve ter sido nada fácil para esse homem. Você acha, amados irmãos, que foi fácil para Abraão, depois de ter o filho da promessa, o Senhor pedir para que o sacrificasse? Não foi nada fácil. Você acha que foi fácil Paulo ser chicoteado? Você acha que foi fácil, amados irmãos, homens perderem a vida de suas famílias, verem muitos deles queimados, verem muitos deles assassinados e continuar firme na pessoa? Não foi fácil. Não foi, mas não abandonaram o Senhor. Quando nós vamos para Hebreus 11, quando fala da fé como firme fundamento das coisas que se espera, a certeza e a prova das coisas que não se vê, ele vai falar dos antigos que alcançaram o testemunho. A palavra vai falar que muitos daqueles homens andaram nessa terra fiel a Deus. Muitos foram cerrados, muitos foram queimados, muitos tiveram suas famílias destruídas, assassinadas. Aqueles homens que passaram fome, perigo, espada, aqueles homens não negaram o Senhor. E a palavra fala que aqueles homens nem sequer a promessa desta terra alcançaram. Eu vou traduzir isso para você. Muitos de vocês estão orando para vitória em determinada situação. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha, mas não é a vitória nesta terra que vai determinar você permanecer fiel a Deus. É a promessa de uma vida eterna. É a promessa de uma vida eterna. É onde a simplicidade do Evangelho foi mudada. Aonde as pessoas falavam, era preparado, o Evangelho preparava. Ela falava das lutas daqueles que passaram antes de nós, das dificuldades, e como eles se mantinham fiel, e falava que o repouso estava no céu, que o repouso estava na eternidade, que o Senhor ia enxugar toda lágrima. Então o Evangelho foi sendo transformado. Ele foi colocando, que tudo nessa terra você vai ter vitória, que você vai ter o carro que você quer, que você vai ter a casa que você quer, que você vai andar o lugar que você quer, que você vai prosperar, que você vai fazer, que tu vai botar a mão, que vai acontecer. Então o povo, ele foi tirando do povo o preparo para as lutas, o preparo para as dificuldades. Então, se hoje você não tem casa, você larga Cristo. Se você não tem um carro, você larga Cristo. Se você perde o emprego, você larga Cristo. Se você não passa na faculdade, você larga Cristo. Se não passa no concurso público, você larga Cristo. Se o teu filho vai para o mundo, você larga Cristo. Se o teu marido te larga, você larga Cristo. Se a tua esposa te larga, você larga Cristo. Tudo é motivo para largar Cristo. Mas eu conheço um que passou todo tipo de afronta. E quando ele escreve o texto que eu vou falar para a igreja, ele já tinha passado por tudo isso. Ele fala lá em Romanos 8, a partir do versículo 34, ele fala que está por certo, que nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem criatura alguma poderá me separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse mesmo Paulo que disse isso está de joelho diante de uma espada que irá cortar a sua cabeça, mas ele ainda assim não nega, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aonde está esse homem agora? Ele está aos pés do Senhor, no lugar mais alto que o homem pode alcançar, aos pés do Senhor, no lugar onde os mártires estão, sem dor, sem sofrimento, sem lágrima, sem tristeza, porque foi fiel e foi fiel até a morte. Então minha fidelidade a Deus não está condicionada no carro, na casa, no dinheiro. Minha fidelidade a Deus está condicionada no amor que eu sinto por Ele. E a igreja, ela hoje, na sua grande maioria, não ama a Deus acima de todas as coisas. E a prova de que ela não ama a Deus acima de todas as coisas é que ela se rende às coisas erradas. Ela se rende aos erros para ser parcial. Ela é parcial aos erros porque muitos desses erros beneficiam ela. Muitos erros trazem benefício a nós, mas é um benefício terreno, é um benefício passageiro. Eu vou dar um exemplo bem claro. É comum para muitos crentes fazer gato. Sim, nós somos roubados pela Ampla, nós somos roubados pela Light, nós somos roubados pela
indústria da água, nós somos roubados pelo governo, mas porque o governo é ladrão, porque as estatais são ladrões, nós vamos ser ladrão também? Nós vamos se tornar ladrão também? Então eu vou me igualar, eu reclamo do governo e me igualo ao governo? Então, querido, se eu tiver que dormir no calor, eu vou dormir no calor, mas vai ter um dia que vai vir refrigério. Mas se eu quiser refrigério com as coisas erradas, vai ter um dia que vai vir tormento, e esse tormento é eterno. Quantos crentes saem na rua e você vê um cookie daquele da Balduco que você vai no mercado, custa X, custa 2X no mercado, aí o cara está vendendo na rua, no trem, na calçada, está vendendo por 1X, e você sabe que para o camarada vender na rua, ele vai comprar 2, 3 caixas, mas o camarada que comprou no mercado, ele comprou 1 tonelada. O preço vai ser mais barato para quem compra 1 tonelada, ou o preço vai ser mais barato para quem compra 2 caixas? Não é isso? É ou não é? Eu tive empresa, eu sei que quanto mais você compra, melhor o preço, mas você vê que lá fora estão vendendo mais barato, quase a metade do preço, do que o do mercado. A probabilidade daquela mercadoria ser de uma origem duvidosa é de quantos por cento? Mas quantos compram? Ah, mas eu não vi. Mas você está vendo o preço. Então as coisas beneficiam a gente, e aquilo que traz um benefício passageiro, a gente simplesmente fecha os nossos olhos, vai lá e traz para dentro da nossa casa, traz para a nossa vida. Isso não é ser cristão, isso não é ser servo do Senhor. E por que fazemos? Porque acabou o temor. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando eu falo de sabedoria, não é saber fazer uma conta de multiplicar, não. Quando eu falo de sabedoria, não é você se formar PhD, PEP de A a Z, não. Quando eu falo da sabedoria de Deus, é da ciência de Deus. A ciência que Daniel tinha. Daniel de repente não sabia falar sobre os átomos, mas Daniel sabia falar daquilo que vinha do alto. Chama todos os mestres, chama todos os intérpretes, chama todos. O que está escrito na parede? Não, olha só, isso aí está escrito, né, em aramaico. Aramaico era a língua babilônica. Então em aramaico estava escrito Meneu, Meneu, Tekel, Pérez, Ufarsim. Isso aí sabia que está, não, tudo bem. O rei também, eu sei que está escrito isso, está escrito em aramaico. Meneu, Meneu, tudo bem, eu sei, mas eu quero saber o que significa Meneu, Meneu, Tekel, Pérez, Ufarsim. Ninguém sabia. Chama Daniel, porque Daniel tem um espírito excelente, esse espírito da sabedoria que Deus dá, irmãos. Chama ele. Isso aí é uma língua angelical, e ele traduz aquela língua. Pesado tu foste na balança e achado com falha, tirado foi o reino das tuas mãos e dado aos medos e aos persas, e hoje mesmo morrerás. E se cumpriu. Então aquilo que todos os sábios entendidos na letra do homem não pôde interpretar, Daniel, com a ciência de Deus, pôde. Então a igreja perdeu o temor, mas ela também perdeu a ciência de Deus. O que é a ciência de Deus? Ela perdeu a presença do Espírito Santo de Deus, ela perdeu a ciência, ela perdeu, amados irmãos, os dons do Espírito Santo de Deus, ela perdeu a revelação, ela perdeu o sonho profético, ela perdeu a palavra, ela perdeu a sabedoria, ela perdeu a cura, ela perdeu, amados irmãos, a interpretação, ela perdeu a língua. Tudo que você vê hoje na sua grande maioria carne, no que você vê hoje na sua grande maioria, querido, havendo a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela traz mudança, ela traz transformação. Se uma pessoa é poderosamente visitada pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de falar em profecia, a ponto de ser usado, a ponto de algo, um milagre acontecer pela vida dela, esta pessoa primeiro tem que ser transformada pelo Espírito. E você não vê isso, você vê o caos, você vê a destruição. O Espírito não está presente na vida da maioria da igreja. Quando falo da igreja, são vidas. O Espírito não está, porque estamos coxando entre dois pensamentos. Porque deixamos de lado o mandamento que fala, não está longe de você não. Esse mandamento está perto de ti, na tua boca e está no teu coração. Nós aprendemos o suficiente para não errar mais. Nós aprendemos o suficiente para não compactuar com o erro. Nós aprendemos o suficiente para perder o que tiver que perder, mas não perder a salvação. Para não perder a salvação, nós aprendemos. Nós sabemos discernir muito bem quando ligamos a televisão o que agrada a Deus e o que não agrada. Nós sabemos discernir muito bem qual é o vídeo que podemos abrir, qual é o vídeo que não podemos abrir. Nós sabemos discernir muito bem quando aquilo é uma fofoca, quando aquilo é uma contenda, quando não é. Nós sabemos discernir muito bem, amados irmãos,
irmão, quando estamos fracos espirituais e quando não estamos. Sabemos discernir quando não estamos orando, quando não estamos buscando. Sabemos discernir quando o nosso coração já está totalmente inclinado para a carne, já está fazendo as coisas erradas. Nós sabemos, mas por que continuamos? Porque não há temor. A palavra não tem peso. E quando a palavra voltar a ter peso, quando ela voltar a ser verdade absoluta para você, essa verdade vai te libertar, você está entendendo? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Não, quem me liberta é o Filho, se fosse o Filho vos libertar, verdadeiramente livre serás. Ele vai te libertar através da palavra. Vós já está limpo pela palavra. Custe o que custar, doa quem doer, vai prevalecer a palavra. E quando vem a angústia, pela palavra Deus vai te sustentar. Eu já passei situações terríveis nessa terra. Eu já passei situações na qual meu coração falou assim: eu não vou aguentar, eu vou morrer. E eu estou aqui. Estou passando por uma outra agora que eu já falei para o Senhor: meu Deus do céu, parece que vai morrer. Eu estou aqui. Porque o Senhor falou que para todas essas coisas somos mais do que vitoriosos. Mas eu não negocio a palavra de Deus. E ainda que eu não suporte, ainda que eu morra, por não negociar a palavra, eu sou um forte candidato a ouvir: vinde bendito de meu Pai. E Deus quer que você ouça isso também. Então não podemos carregar um título de cristão. Nós não podemos carregar uma Bíblia e agir como se ela não fosse nada. A gente não pode pegar a palavra nos exortando, pegar a palavra, não é isso? Confrontando nossos erros, as nossas falhas, e dizer: não é bem assim. Deus não é filho do homem para que minta, não para que se arrependa. Ele fala que passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passará sem que tudo se cumpra. Tu já pensou a gente fecha o olho daqui a pouco? Já pensou a gente não chega em casa e fecha os olhos e dá de cara com o Senhor? E ele fala: não te avisei? Eu não avisei para você? Olha o que te espera. Se você não dorme pensando nisso, eu durmo. Se você não pensa nisso quando entra dentro de um carro para dirigir, eu penso. Isso me traz temor e me traz tremor. Você pega a BR indo embora para minha casa, um camarada dormiu no caminhão do correio. Alguém viu isso aí? E dormiu no caminhão do Sedex. Ele passou por cima de duas mulheres e saiu arrastando. Você tem que ver coisa horrível. Aquelas mulheres nunca imaginou que naquele dia elas seriam arrastadas por um caminhão, perdendo perna, perdendo tudo, virando mingau na estrada. Elas não imaginariam. E eu não sei te dizer para onde aquelas mulheres foram, porque eu não conheço a vida delas. Mas uma coisa eu posso dizer para você, eu posso garantir para você que elas ouviram a palavra do Senhor. Isso eu garanto para você. De repente até já estiveram dentro de uma igreja. Não sei se eram fiéis, se não eram, se eram servos, mas que elas ouviram a palavra, elas ouviram. E a gente acha como se isso não fosse acontecer comigo, como se isso não fosse acontecer com você. Mas o Senhor, nesta palavra, Ele está propondo a vida e o bem, a morte e o mal. Novamente o texto dá entendimento que Ele quer dizer: eu não estou botando uma faca no teu pescoço para te escolher a vida, o bem, a morte, o mal, que eu não posso fazer isso, porque você tem livre-arbítrio. Mas uma coisa eu posso te aconselhar: escolhe, pois, a vida. E como é que eu faço para escolher a vida? Segue os mandamentos do Senhor, não se aparte dele. O que o texto fala: faça tudo conforme nele está escrito. Porque essa palavra, esse mandamento que hoje te ordeno, ele não está longe de ti. Ele não está além do céu, que você fala: quem irá além do céu que não o traga e não o faça ouvir? Também não está além do mar, para que você diga: quem irá além do mar que não o traga e não o faça ouvir? Esse mandamento está perto de ti, está na tua boca, ele está no teu coração, para fazer, para cumprir. Ele não está para mim falar versículo, ele não está para mim recitar a Bíblia, ele está para mim cumprir, ele está para mim fazer. Quem está entendendo, diga amém. Está perto de ti. E ele vai continuar. 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui hoje tem proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto te ordeno hoje, essa ordem. Ele fala: te propõe a vida
e o bem, a morte e o mal. Porém te ordeno hoje. Essa ordem, ela é para quem escolheu a vida e o bem. Tem alguém aqui hoje que escolhe a vida e o bem? Levante a mão. Você escolheu a vida e o bem? Então você que escolheu a vida e o bem, escolher a vida e o bem significa entregar a vida ao Senhor e deixar Ele assumir o controle. Amém? Ele assumiu o controle, Ele decide por você, porque Ele enxerga lá na frente, Ele sabe o que o diabo preparou para você, e Ele é o único que pode te livrar. Então, receber a vida e o bem é receber Jesus Cristo, é receber a sua palavra, é se render às suas regras. Então, uma vez que você se rende a Cristo, você está entregando o seu livre-arbítrio a Ele. Então, uma vez que você entrega o livre-arbítrio a Ele, e esse bem, e essa vida e o bem que Ele quer para a sua vida, é necessário uma mudança radical, é necessário uma transformação de mente, de comportamento. Ele vai te ordenar o que você tem que fazer para mudar, porque você escolheu a vida e o bem. Sendo que você escolhe a vida e o bem em meio à morte e o mal. A sua condição hoje é a morte e o mal, é a condenação, é o inferno, é sujeito às maldições de Satanás. Então você agora está escolhendo a vida, está escolhendo o bem. Para escolher a vida e o bem, Ele vai ter que te tirar da morte e do mal, sim ou não? Então, para te tirar da morte e do mal, Ele vai te dar o passo a passo, Ele vai te ordenar. Quando fala ordem, eu te ordeno hoje, eu falo, não é negociável, você tem que fazer. Não tem meio termo. Para sair da morte e do mal, você tem que fazer. Você tem que me ter por Senhor e tem que obedecer a minha regra. Então eu te ordeno hoje te ordeno, versículo 16, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos. Guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, anda no caminho dele, diz a palavra, e guarde os seus juízos, para que vivas e te multiplica, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passa a possuir. Presta atenção agora. Mas eu não quero entregar a vida a Jesus. Eu não quero que Ele domine sobre mim. Eu não quero ter a palavra como regra de fé. Eu não quero seguir tudo quanto nela está escrito. Eu não concordo. Eu não quero, eu não penso dessa maneira. Você escolheu a morte e o mal. E Ele fala, porém, 17, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Se tu for rebelde, se tu endurecer o coração com essa palavra, se você se desviar dela, se você dá ouvidos a outros deuses, os deuses não estão somente nos ídolos, não. Os deuses estão nos comportamentos. Os deuses estão na ideologia. Está certo? Então eu coloco hoje como testemunho os céus e a terra, que eu, Senhor, te propus a vida e o bem, a morte e o mal. Mas escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, porque a vida é o Senhor. Está escrito. Então quando Ele fala escolhe a vida, Ele fala, aceita o Senhor Jesus, aceita a sua palavra, aceita o seu ensinamento, aceita os seus desígnios. Não se preocupe com o que vão falar, não se preocupe se vão rir da sua roupa, se vão rir da sua forma de falar, se vão rir da sua forma de agir. Não se preocupa, seja diferente, seja distinto, seja servo, seja serva. Não compactue com o erro, ainda que tu perca alguma coisa, a salvação tu não perderá. Fica firme, fica constante, sempre abundante, nas aflições suporta, porque eu sou contigo. Muitas são as aflições do justo, mas de todas eu vou te livrar. Fica firme. Fica firme, mas não esmorecemos. Mas isso está condicionado à decisão dentro do nosso coração. Eu quero a vida e o bem. E você tem que querer isso também. Para isso você está sentado aqui. Para isso Deus te trouxe aqui.
A Bíblia, ela é a nossa regra de fé. E só vale para mim e para você o que a Bíblia diz. Nada fora das Escrituras serve para que eu venha apoiar a minha fé. Tudo que nós precisamos para alcançar a salvação está compilado nesses 66 livros. Uma vez que você tiver uma vida íntima com o Senhor, uma vez que você adestrar o seu coração a buscar Deus em oração, adestrar o seu coração a buscar Deus na palavra, uma vez que você não tiver uma vida tão corrida, a ponto de você ter um tempo para separar para Deus, você vai passar a ouvi-lo, você vai passar a senti-lo. E quando você passar a ouvi-lo e passar a senti-lo, você vai ver que tudo quanto está escrito aqui é a verdade, e dela você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É isso aqui, é o temor a Deus, somado à palavra do Senhor, que vai fazer com que você siga firme e constante, sempre abundante na presença de Deus. Hoje tem todo tipo de abominação. Hoje você vê as mulheres nuas até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja você vê uma pessoa que é ímpio, que não é convertido, que não é servo do Senhor, vem, se veste toda comportada. As irmãs que estão na igreja há anos, vêm com roupas abomináveis. Aí me lembro de Provérbios que fala assim: assim como é uma argola de ouro no focinho de um porco, e ninguém nunca vai colocar uma argola de ouro no focinho de porco, assim como é a argola de ouro no focinho de porco, tá? É a mulher bonita que anda de forma promíscua. Está vendo? A pessoa é tão bonita, Deus já deu uma beleza maravilhosa, e a pessoa ainda vai ter um apelo. Não precisa, você já é bonito, Deus te fez bonito, e ainda que o A não te ache bonito, o B não te ache bonito, o teu marido te acha linda. E assim também para os homens agora, é tudo roupa apertadinha, é tudo roupa, parece uns maricas, desculpa dizer assim, é tudo apertadinha, tudo coisa para chamar a atenção. Dobra o seu joelho no chão, Deus vai te dar a sua varoa. Dobra o joelho no chão, Ele vai te dar teu varão. Você não precisa ficar ciscando igual galinha no terreiro, não. Deus vai dar. Dobra o joelho no chão, busca, chora aos pés do Senhor, no momento certo Ele vai dar. Aí fica um monte de crente andando como ímpio, se perequetando todo para chamar a atenção de alguém, se perequetando todo para chamar a atenção de um varão, de uma varoa. Não, a tua vida Deus escreveu num livro, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, no ventre da sua mãe. Então nós temos que confiar no Senhor. O nosso comportamento ímpio, e muitas das vezes, está por conta de não confiar no Senhor. A não confiança no Senhor faz a gente cometer erros, faz a gente cometer falhas, faz a gente ser igual ao mundo, faz a gente entrar em desespero, e quando entra em desespero faz besteira. Não vê Saul? Saul fez um monte de besteira. A saída de Saul era a coisa mais simples do mundo. A saída de Saul estava em se arrepender, sim ou não? Mas ele preferiu matar sacerdotes, ele preferiu tentar matar Davi, ele preferiu matar um monte de gente, ele preferiu consultar uma feiticeira, uma pitonisa, fazer o que Deus abomina. Ele preferiu se lançar sobre uma espada, tirar a própria vida, do que dobrar o joelho no chão e falar: Senhor, eu me arrependo. E tem muitas pessoas destruindo seus lares, tem pessoas destruindo a sua vida, tem pessoas se afastando do Senhor por dureza do coração, porque preferem matar, destruir tudo, do que dobrar o joelho e falar: Senhor, eu me arrependo, eu errei. A salvação está ligada ao arrependimento, a salvação está ligada à renúncia, a salvação está ligada em reconhecer os seus erros. Mas não, a gente erra, a gente falha e começa a arrumar subterfúgio para continuar no erro, para continuar na falha. E como é que a vida está? Só afunda. Só afunda. Vem uma adversidade, vem uma luta, não consegue suportar, sai da igreja. Sai da igreja. Quando você está alicerçado, querido, vai vir luta, vai vir aflições, vai vir perigo, vai vir espada, vai vir fome, vai vir nudez é vergonha, vai vir. Mas com Cristo, não me separa do amor de Deus. Mas hoje, gripe tira o crente da igreja. Estou gripado, né? Bati com um carro, saio da igreja. Fui mandado embora, saio da igreja. O marido gritou, saio da igreja. A mulher gritou, saio da igreja. O filho saiu da igreja. Cadê o amor a Deus sobre todas as coisas? Sabe quem amava a Deus sobre todas as coisas? Jó. Perdeu a riqueza, ama a Deus. Perdeu os filhos, ama a Deus. A esposa amaldiçoou teu Deus e morre, ama a Deus. Ficou leproso,
cheio de tapuru, cheio de bicho, ama a Deus. Foi acusado pelos seus amigos, confessa o teu pecado, confessa o teu erro, rapaz. Tu deve ter feito poucas e boas para estar desse jeito aí. Continuou fiel. Aquele ali amava a Deus sobre todas as coisas. Agora, quando acontece qualquer coisa na nossa vida e a gente pensa em abandonar o Senhor, muitos abandonam, nunca amou o Senhor. Amou a condição que Deus dava. Amou o culto, que era legal, cantava aquele hino que você chorava, né? Trazia aquela palavra. Mas amar a Deus nunca amou. Porque quem ama a Deus, ainda que morra, não nega. E olha, que não é uma faca que está no teu pescoço. Não é um fuzil que está na sua cabeça. Você está negando Deus por coisas muito bobas. Você está negando Deus por coisas muito banais. Você está negando Deus por coisas que o Senhor já te mostrou que é errado, mas que você não se desfaz dela. Porque o diabo enganou a tua mente, o diabo cauterizou a sua mente, e você acha que vivendo dessa maneira, você vai morrer e vai para o céu. Só que me desculpa, se você me tem como duro, mas você não vai para o céu, se você não seguir o que está aqui. Não vai. Porque isso aqui, a Bíblia, nós estamos infectados com um vírus chamado pecado. A nossa mente está dominada pelo pecado, o nosso coração está dominado pelo pecado. E esse antídoto chamado Bíblia, o Senhor falou que ele tem que ser enxertado dentro do nosso coração. Quando ele for enxertado dentro do nosso coração, enxertado lá dentro, essa palavra vai nos limpar. E ele vai falar: vós já está limpo, o antídoto te limpou, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Essa palavra passou a ter poder. Essa palavra tem poder para limpar, para purificar a todos quanto a ela se rende. A todos quanto a ela se rende, você está entendendo? É rendido a ela. Todos quantos que por ela vivem. Aí o Senhor limpa o meu coração, Ele limpa a minha mente, acontece a metanoia, acontece a transformação. Aí sim, se cumpre o que está em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E quando tudo se faz novo na sua vida, não importa o quanto o diabo se levante, não importa o que Satanás faça, tu vai se manter firme, tu vai se manter fiel. Lembra de Josué? Esqueceram do Senhor que nos tirou, que nos livrou, o Senhor que fez, que aconteceu, esqueceu dele? Não, esqueceram, não vão servir o Senhor. Você não pode servir o Senhor, não. Olha a vida de vocês, olha os ídolos aí que vocês trazem dentro de seus pais. Olha essa idolatria, olha isso tudo. Eu não sei vocês, mas a quanto eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, todo mundo corrompido, mas ele falou: não, eu não vou me corromper. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que você tem que fazer. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, te dou graças. Engrandeço o teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Que essa palavra, Senhor Deus, possa cair em boa terra e produzir frutos dignos de arrependimento. Pai querido, que ela não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito a qual ela foi enviada. Te dou graça, bendigo o teu nome e peço, continue conosco ainda, meu Pai, no culto, Senhor, revelando para nós os hinos que o Senhor quer ouvir de nós nesta noite, Senhor, operando a tua graça, derramando já o teu Espírito para trabalhar em cada coração, para trabalhar em cada vida, Senhor. O coração é o solo que vai receber a tua palavra, para que haja salvação nesta noite na tua casa. Repreende toda ação de Satanás, repreende toda a fúria do diabo, glorifica o teu nome nesta noite, eu oro em nome de Jesus, amém.